Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de aspectos históricos e formatação do produto turístico. Hoje nós vamos falar sobre a civilização Inca, tá? Bom, a civilização Inca, eles formaram um grande império na América do Sul. Os seus territórios chegaram a se estender por 4.000 quilômetros, né? Esse povo, ele foi conquistado pelos espanhóis no século XVI, tá bom? Bom, então os incas, eles foram uma grande civilização pré-colombiana, né, como nós já vimos também os maias e os astecas. Só que o Império Inca, ele se desenvolveu em um vasto território da região andina, né? Então, o Império Inca, ele se estendia por territórios que atualmente corresponde à parte da Colômbia, do Chile e da Argentina, ok? Os incas, assim como os astecas, eles acabaram contribuindo para construírem uma civilização complexa, uma civilização que teve uma grande notoriedade por conta das construções e por conta também do seu sistema de estradas. Então, eles acabaram tendo esse grande destaque, essa visibilidade diferente dos maias, por exemplo, tá? Então, essa civilização, ela desapareceu a partir da conquista realizada pelos espanhóis no século XVI. Então, qual é a origem dos incas, tá? Então, a região andina, local onde a civilização inca ela se desenvolveu, ela era habitada por grupos de pessoas desde aproximadamente 4.500 antes de Cristo. E antes dos incas, havia habitado uma outra grande civilização, conhecida como Chavin, nessa região, em torno de 900 antes de Cristo, 200 antes de Cristo, ok? Bom, os incas, também chamados de Quechua, eles dominavam essa região do Cusco. Pelo menos é o que corresponde mais ou menos ao ano 1000, né? Porém, a partir do século XV, iniciaram aí o processo de centralização e conquista territorial. O surgimento oficial aí do Império Inca, ele aconteceu, segundo muitos pesquisadores, historiadores, com o reinado do Sapa Inca. Esse termo, ele é um termo que em Quechua significa imperador, tá bom? Que é Pachacuti. Então, durante o reinado de Pachacuti, os incas eles iniciaram a conquista territorial dessa região andina. E esse processo ele foi continuado aí por muitos outros imperadores incas, que deram continuidade a esse processo aí de colonização e de domínio dessa região. Então, os incas eles conseguiram construir um império muito vasto, territorialmente muito vasto, e que se estendia, né, como eu já falei para vocês, por aproximadamente 4.000 quilômetros. Então, desde parte que pega a Colômbia, Chile e até a Argentina. Então, os povos conquistados por eles acabavam sendo obrigados a pagar impostos, e essas regiões dominadas eram integradas ao império, né, por meio da construção de estradas. Então, é uma característica aí marcante aí desse império, do Império Inca, as construções de estradas, tá? Então, os incas, eles possuíam aproximadamente 40.000 quilômetros de estradas construídas por eles, por ordem, né, do imperador Sapa Inca. E acabou sendo absorvido aí pela cultura inca. Eles tinham essa característica, né, de deslocamento da população quechua para outras regiões. Né? Então, era uma característica deles, tá? Então, esse grandioso Império Inca, ele era dominado por seus próprios impérios. Então, cada direção, seja a direção norte, sul, leste, oeste, existiam províncias, cada uma com as suas características próprias, com o seu imperador próprio. Né? Então, eles se expandiram por uma civilização aí
muito vasta, a civilização inca. Então, algumas características aí dessa civilização inca, né? Então, os incas, claro, construíram aí um grande império que era baseado em um governo, em uma teocracia, né? O que é a teocracia? É quando o sistema de governo é embasado em crenças religiosas, né? Então, os incas, eles também eram politeístas, eles acreditavam aí na forte presença e influência de vários deuses dentro da sua cultura. Então, no caso dos incas, o Sapa Inca ele era visto como um descendente do Sol. Então, o Sol era visto para eles também como um deus, tá? Então, o Sapa Inca, que era o grande imperador de todo esse império, né? Ele era tido como um descendente do Sol. Então, eles acreditavam que o Sapa Inca ele possuía poderes irrestritos, que ele poderia qualquer coisa, tá? Então, os poderes do Sapa Inca, dentro da cultura, dentro dessa cultura, né, dos Incas, ele poderia interferir na natureza, no cultivo, poderia interferir na vida das pessoas, determinar quando uma pessoa poderia casar ou não, quando uma pessoa poderia se mudar, viajar ou não, né? Entre outras coisas. Então, tudo passava pelo crivo do Sapa Inca, tá? Bom, além da grandiosidade, claro, territorial, o Império Inca ele era caracterizado pela grande diversidade de povos e de culturas que eram dominadas aí pelos Incas, né? Então, estima-se que o Império Inca possuísse em torno de 6 a 10 milhões de habitantes. Gente, era um império muito vasto, o Império Inca. Então, nessa vasta população, existiam pelo menos, tá? Que os historiadores, os pesquisadores conseguiram identificar pelo menos 30 idiomas diferentes dentro desta civilização. Bom, a base da economia, da mesma forma que os astecas, da mesma forma que os maias, a base da economia era agrícola para eles, né? Então, eles produziam tudo o que eles possuíam. A alimentação também deles era baseada no milho e na batata. No entanto, né, os incas também produziam, né, grandes quantidades de itens através da pimenta e do algodão. A agricultura inca era considerada muito fértil e era o resultado do uso conhecido hoje por nós também, né? Como as curvas de nível. Então, eles aproveitavam muito essa questão da região, até porque, basicamente, eles ficavam na região andina, uma região de relevo aí montanhoso, então eles aproveitavam essa questão das curvas de nível para trabalhar a questão da agricultura. Até hoje, a América do Sul, todos esses países nossos aqui vizinhos, a base da alimentação deles, vocês vão encontrar muito essa questão, muito forte, a presença do milho, da batata, a questão de tubérculos é muito forte neles, né? E a variedade de milho, que aqui no Brasil nós conhecemos só aquele milhozinho amarelo, né? E na América do Sul existem outras aí características aí do milho, onde eles utilizam para fazer bolo, para fazer sucos, faz parte realmente da base da alimentação até os dias de hoje. É algo muito forte dentro dessas culturas, desses países vizinhos, que acabou sendo uma herança aí das antigas civilizações pré-colombianas, ok? Bom, então a produção agrícola, ela consistia em uma unidade social, né, no qual um grupo de pessoas acabava cultivando um determinado pedaço de terra, tá? E era dever desses aiulis, como eles eram conhecidos, produzir tudo o que fosse necessário para a sua própria sobrevivência. Claro que além de pagar aí os impostos devidos,
que eles pagavam esses impostos para o Sapa Inca. Então, cabia ao que era considerado chefe Ayuli, também conhecido como Curaca, fazer uma divisão igualitária dos alimentos que eram produzidos, né? Então, para que não se tivesse dificuldades, para que a população não enfrentasse aí dificuldades, tá? Então, ele buscava uma divisão igualitária. Além disso, também, os incas, eles desenvolveram uma forma de trabalho que era considerada compulsória, tá? Que eles chamavam de mita. A mita, ela determinava que o trabalhador inca deveria trabalhar para o Estado por um determinado período do ano. Então, você era chamado para trabalhar por um período, como se fosse hoje em dia que a gente fala um contrato, né? Você tem lá estipulado o número de dias. Então, assim, o imperador, quando o imperador ele convocasse esses trabalhadores, eles eram levados para trabalhar o quê? Nas obras públicas, construções das grandes edificações, construções de estrada, né? Então, se a gente parar para perceber, olha que choque de realidade, podemos dizer assim, que os espanhóis eles tiveram quando eles chegaram aqui para esse processo de colonização. Eles achavam que eles iam encontrar pessoas que não tinham conhecimento nenhum, né? E pelo contrário, encontraram civilizações que tinham autoconhecimento, como nós já vimos aí nas aulas que se referiam aos maias e os astecas, os incas também. Eles eram civilizações que tinham uma grande capacidade, um grande conhecimento, tá bom? Bom, e aí, adentrando a decadência do Império Inca, né? Então, os incas, também, da mesma forma que aconteceu com os astecas, eles tiveram a sua decadência de forma, podemos dizer assim, precipitada, devido à chegada aí dos espanhóis. Então, quando os espanhóis eles chegam às terras dos incas, encontram o império aí dividido entre os dois filhos do Sapa Inca, porque o Sapa Inca ele já havia morrido aí em torno de 1525 ou 1527. É a data aproximadamente que o Sapa Inca ele havia morrido. Então, os seus filhos, o Huáscar e Atahualpa, que eram os dois filhos do Sapa Inca, eles disputavam entre si o poder por todo o Império Inca. Então, como já havia essa disputa entre os filhos, isso fez com que o Império acabasse se enfraquecendo, e por ele ter se enfraquecido, essa questão do domínio espanhol sobre eles foi muito mais fácil. Por quê? Óbvio, né? Um império dividido é muito mais fácil outra pessoa vir e acabar conquistando, arrebatando aí esse império. Isso a gente vê em diversos momentos aí da história, onde diversas civilizações e povos acabaram se rendendo ao domínio de outros, porque eles se encontravam aí nesse momento de divisão, né? Então, os historiadores, eles registram esse grande momento, esse grande acontecimento é chamado como Batalha em Quito, que levou o aprisionamento de um dos filhos do Sapa Inca, o Huáscar, tá? O conquistador espanhol Francisco Pizarro, ele aproveitou aí dessa divisão que havia entre os incas e realizou aí a conquista do império. Então, o domínio do poder espanhol nessa região foi muito frágil por muitas décadas, né? Porque enfrentou aí diversas rebeliões. Apesar deles eles serem divididos por conta dos filhos, que ambos queriam assumir o poder, levou um tempo aí para os espanhóis conseguirem conquistar toda aquela região que corresponde principalmente hoje ao Peru, até por conta da sua característica de relevo, foi muito difícil aí para os espanhóis. Porém, eles conseguiram isso, infelizmente, devido à divisão que já existia entre eles, ok? Turma, estarei aqui na plataforma Teams. Qualquer dúvida é só me chamar. Beijos!